Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, olha, teve muitas situações ao longo da madrugada e a gente vai pontuar uma por uma aqui para tu ficar bem informado sobre tudo que aconteceu. Na próxima quinta-feira teremos mais um desenrolar dessas histórias dos erros de arbitragem contra o Grêmio. O João Lucas foi denunciado no TJD por conta da expulsão no jogo contra o Ipiranga. Vejam só que loucura. Ele sofre a falta, é expulso e ainda é denunciado e pode pegar uma punição maior ainda. Nós vamos falar sobre isso já aqui no canal e eu quero esmiuçar esses detalhes com vocês, porque o próprio Quinteiros demonstrou uma preocupação com o que vem acontecendo, colocou a sua preocupação e a dos jogadores. E olha que o Quinteiros nem gosta de falar de arbitragem, tá? Nós vamos trazer esses detalhes já aqui no canal, tá? Então vamos começar pelo início, vamos começar lá pela parte em que o Rossato, vice-futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, ele faz um pronunciamento após a coletiva do Gustavo Quinteiros para falar sobre o que aconteceu no jogo. Não foi uma coletiva, foi um pronunciamento. Diferença, Diogo? Coletiva, os repórteres fazem pergunta. Pronunciamento, ele só fala, dá um abraço em todos e vai embora. Foi o que aconteceu. Alexandre Rossato, ele pontuou o zagueiro do Juventude que bateu o jogo todo e que não recebeu nem amarelo. O Cuejar, segundo o Rossato, saiu com o rosto inchado após uma dividida que o árbitro nem marcou nada. Tá? Um jogador que quase levou uma joelhada. Um erro do pênalti, e esse aí foi o que acabou trazendo toda essa história e repercutindo muito, não só aqui, mas no Brasil e até no exterior. E, claro, a falta de critério para marcar as faltas. Erros que podem significar, inclusive, uma eliminação do Grêmio. Porque o Grêmio poderia ter feito 2-0, mudado o cenário do jogo. O Grêmio poderia ter feito 3, 4. O Grêmio tinha volume de jogo. O Grêmio jogou muito melhor do que o Juventude. E é notório para todos, foi notório para todos, que após esse pênalti não marcado, o Grêmio murchou. O Grêmio parece que os jogadores... nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos jogando, estamos construindo. O Gonçalves foi quase agredido dentro da área e o árbitro não marcou. Não marcou. Então, mudou a história da partida. 2-1 é muito fácil chegar lá daqui a pouco no Alfredo Jaconi. O Juventude tem as suas valias. O Juventude em casa também é um clube forte. Mas pode daqui a pouco acontecer. O Juventude faz 1-0, se fecha, o Grêmio não consegue, vai para os pênaltis e aí é loteria. Então pode acontecer, muitos cenários são colocados. Daqui a pouco a gente chega lá também, os caras indignados fazem 4-5-0. Tudo isso está dentro da normalidade. Então vejam só quantos cenários se coloca a partir de um momento em que o Grêmio já poderia ter decidido praticamente a sua classificação e por conta de um erro da arbitragem, o Grêmio ainda fica vulnerável. Ele se sentiu envergonhado de ter que ir para a coletiva para falar mais uma vez sobre erros de arbitragem. O Grêmio faz investimentos e tudo mais e acaba sempre sendo prejudicado. Só que ele traz uma denúncia mais grave. Ele fala que o avaliador do VAR, o pai do avaliador do VAR, tem uma ação trabalhista contra o Grêmio. Aí vocês vejam o quanto a Federação Gaúcha de Futebol ela maltrata o seu principal produto. O quanto a Federação Gaúcha de Futebol é irresponsável. Porque a partir do momento que o pai de um dos árbitros, ou do avaliador do árbitro de vídeo, ele tem uma ação trabalhista contra o clube, cara, tu abre margem para que possa se pensar mil coisas. Quando o certo é não se abrir essa margem. Não, vamos ter segurança aqui para que tudo saia da melhor forma. Se caso vier a acontecer um erro, bom, aí a gente vai julgar depois. Mas a própria federação ela abre margem para que se pense em outras situações. Ou seja, a própria federação ela maltrata o principal produto, o seu principal produto. Cara, essa federação é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Pediu justiça a federação. Os árbitros só conseguiram deixar a arena e só deixaram a arena de madrugada, era 1h52, 1h53 da manhã, quando os árbitros saíram do vestiário. Na porta do vestiário estava o Alexandre Rossato, queria explicações, queria entender os critérios utilizados durante a partida. Por exemplo, por que uma falta foi marcada na origem do terceiro gol do Grêmio? Falta do Camilo, inclusive foi falta, e não é disso que está se reclamando, a marcação da falta, mas a falta de critério, por exemplo, de não ter marcado o pênalti, onde o Gonçalves é praticamente agredido dentro da área. Por que o VAR chama num lance e não chamou no outro? Ninguém está reclamando que tinha que ter marcado o gol mesmo com a falta do Camilo. Não, não é isso. Não é isso. A situação é por que chamou ali e não chamou lá. É só essa a explicação que foi pedida. E não falaram absolutamente nada, saíram calados. Eles estavam esperando ter segurança da Brigada Militar para poder deixar a arena e por isso ficaram até altas horas da madrugada.
Bom, o Grêmio vai tomar medidas. O Grêmio vai mais uma vez, a Federação Gaúcha de Futebol vai pedir para ouvir os áudios do VAR, quer entender o que foi conversado nestes lances. A grande reclamação é que pede explicações, manda ofícios, tenta conversar com a federação e eles simplesmente não respondem. Não é que dizem, não, vocês estão reclamando, estão chorando, não. Simplesmente não respondem. E isso indigna mais. Mais uma vez o Grêmio vai tentar. Vai pedir para ouvir os áudios, vai levar as reclamações e estuda, inclusive, pedir para que que venha árbitros de fora para atuar nos próximos confrontos dessa reta final de campeonato. O Grêmio já sabe que isso não vai acontecer, mas vai levar, sim, essa sugestão à Federação Gaúcha de Futebol. Bom, eu quero avançar com vocês porque eu preciso falar sobre Gustavo Quinteiros, o treinador que não gosta de falar de arbitragem, ele já disse isso diversas vezes. Ontem ele precisou falar. Ele falou nem que fosse uma pontinha. O Quinteiros ele demonstrou estar preocupado com o que vem acontecendo. E ele não levou uma preocupação somente sua. Ele levou uma preocupação dos jogadores. Nós vimos cenas na zona mista do Vidia Sante reclamando bastante, o próprio Lucas Esteves também falou um pouquinho, mas até não quis avançar com medo daqui a pouco de uma punição. O Kahneman, irritadíssimo, xingando a arbitragem, dando soco na porta e tudo mais, por conta do pênalti não marcado. Mas o Quinteiros ele fez questão de falar porque ele levou essa indignação e essa preocupação não somente dele e da direção, mas também dos jogadores. Em certo momento ele foi indagado sobre uma comparação da arbitragem na Argentina com aqui no Brasil. Ele não quis falar, não quis fazer comparação e tudo mais, mas revelou essa preocupação. Estamos un poco preocupados con el tema del arbitraje de hoy. Estamos muy preocupados todos, cuerpo técnico, jugadores, la directiva. Creo que fue un arbitraje muy equivocado, sobre todo en el full, donde anulan el gol, teniendo en cuenta que hubo un full más fuerte en el área a favor de Gremio, que ni siquiera el VAR lo llamó al árbitro. Entonces estamos muy preocupados. El criterio del VAR para llamar a una jugada en el medio campo no es el mismo al no llamar al árbitro en la jugada de penal a Monsalve. Así que ojalá que sea la última vez, ojalá que sea algo passageiro. E tem que se preocupar mesmo, porque vejam só essa história aqui. O João Lucas, que foi expulso na partida contra o Ipiranga, por conta daquele cartão vermelho sem explicação, o jogador sofre a falta e o juiz entende que ele tem um cotovelaço no jogador do Ipiranga. O João Lucas ele foi denunciado pela 5ª Comissão Disciplinar do TJD aqui do Rio Grande do Sul, tá? Por conta do artigo 254, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Abre aspas para o que diz o artigo. Atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Se condenado, o João Lucas pode pegar de 1 a 6 jogos de punição. Então vejam, o julgamento vai acontecer na próxima quinta-feira, tá? Quinta-feira. Então vejam só. O João Lucas, ele sofre a falta, ele é expulso, ele é denunciado e ainda pode ser punido com jogos de suspensão. É só, cara, é só no Brasil que a gente vê isso, cara. É impressionante. Impressionante. Mas como que não tem que reclamar? Como que não tem que reclamar? Onde mais uma vez o VAR se esconde, cara. Se esconde. Cara, pelo amor de Deus. No jogo de ontem o VAR se escondeu. No jogo do Ipiranga, chamou o árbitro. E o árbitro... Cara, é assim, ó. Não tem explicação. Não tem explicação. De verdade. Vão acompanhar os desenrolares dessa história. Não vai dar pocheca nenhuma, né? Mas a gente vai acompanhando e eu vou te trazendo aqui os detalhes de tudo isso. Vamos falar sobre o jogo,
porque o Quinteiros também falou sobre o jogo. Tem situações importantes sobre a partida. O Quinteiros ele gostou bastante do jogo do Monsalve, tá? E o Monsalve tá sim tirando o espaço do Cristaldo. O Cristaldo ontem acabou saindo no intervalo, eu até trouxe para vocês aqui no pós-jogo a minha avaliação. Eu acho que se o Amuso tivesse mais tempo de jogo, tivesse mais preparo físico, talvez o Cristaldo não tivesse nem saído como titular e o Monsalve já na meia armação do time e o Amuso como o ponta esquerda. Mas ao longo da semana vai ter a semana lotadinha, cheinha para trabalhar, e se o Amuso já tiver condições de mais minutos aí na semana que vem, pode ser que o Cristaldo acabe nem atuando e já sentando no banquinho assistindo o show do Monsalve. Então o Monsalve ele se saiu bem, o Quinteiros gostou do Monsalve, então o Monsalve pelo lado esquerdo, caso o Amuso ainda não tenha volume, não tenha minutagem de jogo para atuar na semana que vem, pode ser que o Cristaldo siga como o armador e o Monsalve caindo pela esquerda. Agora, se o Amuso tiver mais tempo de jogo, aí, meus amigos, o Cristaldo vai sim pro banquinho, tá? Comemorou a semana cheia para trabalhar, isso é muito importante. O Juventude vai ter um jogo pela Copa do Brasil na terça-feira e o Grêmio vai ter a semana bem completinha para poder colocar ritmo de jogo nos atletas que recém chegaram, entender melhor como é o sistema de jogo e principalmente o Gemerson, tá? O Gemerson ele foi colocado pelo lado direito ontem, teve algumas situações durante a partida, até trouxe aqui na avaliação pós-jogo. O Gemerson jogando no mesmo improvisado pelo lado direito ali, ele vai ter que pegar esse cacuete pelo lado direito, estava jogando sempre pelo lado esquerdo, e a grande tendência é sim que seja mantida a dupla Wagner Leonardo e Gemerson, porque o Gemerson foi elogiado pelo treinador, que gostou muito da sequência do atleta. Então o Gemerson durante a semana agora vai treinando, vai pegando jeito novamente. Ele chegou a fazer essa função lá no Corinthians, aqui nunca tinha feito, depois por onde passou também não. Então o Gemerson muito provavelmente vai ser essa dupla do Wagner Leonardo até que o Grêmio contrate um jogador ali para atuar pelo lado direito, tá? Situações importantes, mudanças que vêm ocorrendo, mas sempre a preocupação com o que vem acontecendo na parte externa. Nem tudo é só futebol, infelizmente. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então te plantão, qualquer notícia te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima.